de presença vai ser disponibilizada só daqui a pouco, por volta de 8h30, por aí, a gente disponibiliza a lista, tá bom? Então, boa noite a todos. Mais uma vez, obrigada pela presença da professora Ana Paula, presença das professoras, nossos estudantes da residência pedagógica e do PIBID. Aproveitem bastante. Ana Paula, fica à vontade para começar, tá bom? Senão a gente... Muito bom. Obrigada, então, boa noite para todo mundo. Algumas carinhas mais conhecidas, outras nem tanto, mas bom encontrar vocês, revê-los, né? Quem eu já tive a oportunidade de estar junto, de trabalhar, de dar aula. Agradeço também o convite, né, das professoras Ermelinda, Juliana, para poder estar aqui com vocês essa noite. Bom, quem me conhece sabe que falar da questão da deficiência, para mim, é sempre um prazer poder falar desse assunto, né? É um tema aí que eu tenho estudado, e também, né, desde que me formei, ainda quando era mocinha, já comecei a trabalhar, né, com as pessoas com deficiência, tive a oportunidade de trabalhar alguns anos em escola de educação especial, antes ainda das políticas de educação inclusiva, e depois, então, eu pude vivenciar e acompanhar, né, todo esse processo, né, de os alunos com deficiência chegando nas escolas comuns, né, e aí, a partir disso, todos os desafios, né, que se colocam aí para que se possa atender, né, a esse público, né, dos alunos com deficiência, com as suas dificuldades, enfim. Então, a gente sabe, tenho acompanhado, tenho trabalhado muito também, já fiz muitos trabalhos com professores dentro das escolas, né, pensando aí nas possibilidades, né, de trabalho com esses alunos. Bom, e aí, então, assim, eu pensei, preparei aqui alguns slides para a gente iniciar uma conversa, né? Eu acho que nós estamos aqui essa noite também numa perspectiva de troca, né? De roda de conversas, é um primeiro momento, contato que eu estou tendo com vocês. E aí vou disparar aqui algumas ideias para que depois a gente possa conversar, e eu acho que sempre na perspectiva de pensar juntos, né? Caminhos, possibilidades aí de como podemos trabalhar. Então, eu vou compartilhar aqui o que eu preparei. Eu vou colocar aqui na apresentação. Tudo bem? Vocês já estão vendo? Estamos sim, Ana Sim, Paula. né? Então, tá. Bom, eu dei um título, né, para essa conversa inicial, que é a criança com deficiência na escola comum, desafios e possibilidades. Então, aí pensei para essa noite a gente falar um pouquinho de uma questão que eu acho que tem sido bastante também aí colocada dentro das escolas, que é a questão do laudo, né? E a necessidade do laudo, do diagnóstico. Então, para que a gente possa refletir um pouquinho sobre isso, né? E o que esse laudo e esse diagnóstico pode revelar sobre a criança. Depois também trazer um pouquinho a ideia do conceito de deficiência, né? Da forma como eu
tenho trabalhado com essa ideia do que é ter uma deficiência, né, as consequências primárias e secundárias, e aí pensar um pouquinho na questão dos caminhos possíveis para a educação escolar, a partir né, das ideias de um autor que eu tenho também trabalhado bastante, que é o Levi Vygotsky, que é um psicólogo russo, que lá no início do século XX, ele já falava e trazia aí algumas ideias sobre a pessoa com deficiência e sobre as possibilidades educacionais para essa pessoa. Então, né, com base nessas ideias aí que eu vou discutir, tá? E apresentar aqui alguns pontos para a gente conversar. E aí eu começo pedindo licença para ler um trecho do texto do Vygotsky, é um texto onde ele está contando um trabalho que ele desenvolvia com a questão do que na época ele chamava crianças difíceis, crianças com transtorno de conduta. E aqui ele vai contar um caso de uma situação de uma mãe que leva a criança na clínica para uma avaliação. Então, eu vou pedir licença para ler, porque eu acho que vai poder aí nos ajudar a pensar sobre isso. Então, ele começa assim: há alguns anos, no trabalho prático, consegui participar de uma consulta pedológica sobre a infância difícil com um experiente psiquiatra clínico. Na consulta, foi levada uma criança com transtornos de conduta, de 8 anos, que acabava de começar a frequentar a escola. Na escola, manifestaram-se de um modo especialmente ostensivo as particularidades de sua conduta, que já eram notadas também em casa. Segundo os relatos da mãe, a criança apresentava convulsões fortes, não motivadas, de irritabilidade, afeto, cólera e maldade. Nesse estado, ela podia ser perigosa para as pessoas que a rodeavam, podia lançar uma pedra em outra criança e podia avançar sobre alguém com uma faca. Depois de interrogar a mãe, nós a deixamos livre, conferenciamos entre nós e, de novo, a chamamos com o fim de informar-lhes os resultados de nossa análise. Então, eles dizem para a mãe: sua criança é epileptoide, expressou o psiquiatra. A mãe colocou-se em alerta e começou a escutar com atenção. O que significa isso? Perguntou ela. Isso significa que a criança é irada e irritada, explicou-lhe o psiquiatra. Quando se irrita e está fora de si, pode ser perigosa para as pessoas que a rodeiam, pode lançar uma pedra nas crianças, etc. Desencantada, a mãe respondeu: eu mesma tenho dito tudo isso a vocês. Então, eu trouxe esse trechinho, né, para a gente começar a pensar justamente sobre isso, né? Para que serve um diagnóstico e como esse diagnóstico, esse laudo, pode ser interpretado. Então, o fato dos médicos, né, tanto o Vygotsky como o psiquiatra que estava fazendo a avaliação, né, ali naquele momento, darem um laudo né, para a criança, que a criança era epileptoide, parece que não ajudou muito naquilo que a mãe estava ali buscando, né, porque o que eles acabam devolvendo para a mãe era exatamente aquilo que a mãe já tinha percebido. Então, a gente precisa pensar a partir daí, né? Como que um diagnóstico pode
ter um papel de me possibilitar ver coisas, né, diferentes. Então, a ideia de eu sair ali da essência, da aparência de um fenômeno e, e ir para a essência, né, desse fenômeno, para aquilo que seria mais... ai, não quer... Engraçado, agora eu vou... para aquilo que de fato vai poder nos auxiliar, né? Então, o que a gente muitas vezes observa isso, que quando chega uma criança na escola que tem um laudo, ou uma criança que chega e que não tem o laudo, mas que tem alguns comportamentos que começam digamos assim, a desregular o ambiente, né, ou que se percebe que sejam comportamentos diferentes das demais crianças, então começa todo mundo ali a ficar mobilizado no sentido de, precisa ter um laudo, precisa ter um laudo. Então a gente começa a fazer essa pergunta: para que serve esse diagnóstico, esse laudo? E aí, alguns questionamentos. Será que serve para justificar a não aprendizagem? Então, se você tem uma criança que não aprende, e aí ela tem o laudo, então ela não aprende porque ela tem tal coisa, né? Porque ao ter o laudo, também o professor, ele parte da ideia, bom, eu não tenho formação para trabalhar com autismo, com TDAH, com deficiência mental, né? Eu não tenho formação para isso, e ele tem um laudo, então o processo de aprendizagem desse aluno também eu não tenho que me preocupar tanto com ele, né? Até porque eu posso entender que esse aluno ele vai passando e ele está na escola só para se socializar. Então, né, partimos aí dessa ideia. Também podemos pensar que, ao ter o laudo, eu posso encaminhar esse aluno para o atendimento educacional especializado, né? Então, quando há essa possibilidade, né, para salas de recursos, para daí ser acompanhado por um professor especializado em educação especial. Quando eu tenho laudo, eu também posso garantir a chegada de um profissional de apoio na sala, um auxiliar de sala, ou um estagiário, né, que vai poder participar aí do acompanhamento desse aluno. Então, a gente pode pensar que o laudo ajuda para isso. Seguindo aí um pouquinho nessas ideias que eu quero colocar para vocês, eu vou ler um trechinho de uma reunião que eu participei, né, em uma escola, que eu estava trabalhando com um grupo de professores, justamente discutindo as questões das crianças que apresentavam dificuldades de aprendizagem. E aí a professora, então, ela vai contar sobre uma criança da educação infantil do pré-1. Então, ela diz assim, ela começa dizendo assim: eu estou com um pré-1 e eu tenho a N. Ela também apresenta, daí ela olha para a coordenadora que estava participando da reunião e fala: eu não sei como que é, né? Aí a coordenadora explica: pelo que a gente sabe, ela foi avaliada pela PAI e é para ela começar o atendimento este ano, mas ainda não começou. O único diagnóstico que veio é que ela precisa de um acompanhamento todo dia, né? 2 horas semanalmente. De que atendimento ela precisa? Eu pergunto, né? Aí a professora diz assim: não está especificado. Aí a coordenadora diz: nós estamos no aguardo da PAI para saber. E aí ela vai passar com a psicopedagoga do município lá na sala. E aí eu pergunto: que características a N apresenta em sala e que você considera serem dificuldades para aprender?
Aí a professora diz, ela tem uma pouca atenção, ela não memoriza o que foi passado, o que deve fazer em determinada atividade ou no momento da sala, tem que ficar acompanhando bem de perto. Ela também tem um espírito de agressividade, é desobediente. Aí eu pergunto, como é que é essa agressividade? Ela empurra, do nada, né? No momento que tem que um amigo está tranquilo, mostra a língua, bater, ela é bem bravinha. E aí continua. Aí eu digo assim, e quando você fala que ela tem uma dificuldade de atenção, de memória, quando você fica perto dela, como é? Aí a professora vai explicando. Aí ela vai desenvolvendo. Aí tem que ficar falando o tempo todo, mas no geral, apesar das dificuldades dela, ela, quando faz, ela desenvolve um bom trabalho, melhor do que os outros que não têm. Querendo dizer, os outros que não têm laudo ou alguma deficiência. Quando a gente está bem próximo, ela fica. Aí eu interrompo a fala da professora e pergunto: então, na verdade, você está dizendo que, apesar desse diagnóstico, ela tem realizado as tarefas sem dificuldade? Aí a professora acena que sim com a cabeça e diz: ela apresenta uma boa coordenação motora. Aí eu pergunto, e as tarefas em sala, o que você faz? Aí a professora explica, agora a gente está trabalhando a coordenação, as vogais e tudo, e ela desenvolve bem. Aí eu pergunto, ela faz direitinho? Se tem um desenho para ela brincar, ela pinta, acompanha o desenvolvimento da sala, não fica defasada. Então, vejam vocês, né, eu chamo a atenção aqui para esse episódio, para mostrar assim, como a própria fala da professora vai mudando quando ela começa a contar da criança, né? No início, quando ela está querendo justificar lá a avaliação da PAI, né? A PAI diz que ela tem alguma coisa, nós estamos esperando para saber exatamente o que é. Então, quando a professora fica focada nessa questão do diagnóstico, a professora começa a levantar características negativas da criança, né? Não memoriza, não tem atenção, é agressiva. Quando, na conversa, eu vou perguntando mais sobre como que ela é, o que ela faz, a professora, ela mesma também vai se distanciando, né, desse olhar para as dificuldades e começa a falar de várias coisas que a criança faz, inclusive, segundo a professora, até melhor do que aqueles que não têm, né? Como ela diz, né? Então, eu acho interessante a gente pensar, né, sobre isso, né? Quando a professora se centra no que a gente chama do diagnóstico clínico, médico, né? Ela perde a voz, ou seja, ela não tem muito o que dizer sobre a aluna, né? Então, ela fica, né? Ou, e quando diz, tenta dizer relacionando com as questões do diagnóstico. Mas, quando ela começa a falar do trabalho da sala e né, das atividades que ela realiza e de como a aluna faz, ela começa, então, poder falar de um outro lugar e de uma outra forma. Então, muitas vezes, o que a gente tem observado nos nossos trabalhos e no contato que a gente tem tido com professores é que os saberes pedagógicos, eles acabam ficando submissos aos saberes médicos, aos saberes clínicos. Então, no contexto da escola, parece que a voz do médico, a voz do psicólogo, a voz do psicopedagogo, a voz da fonoaudióloga, do fonoaudiólogo, parece que fala muito mais alto do que a voz dos próprios professores, né? E
Então, acho que essa é a primeira reflexão que eu queria trazer aqui para a gente pensar um pouco juntos, né? No contexto da escola, da sala de aula, quem mais sabe, né, sobre esse lugar? Quem mais sabe como organizar uma aula, como ensinar um conteúdo, né? Não é um médico, não é um psicólogo, não, né, não é uma fonoaudióloga, um fonoaudiólogo, uma psicóloga que sabe. Então, a gente precisa pensar um pouco isso, né? Quais são os saberes pedagógicos, né, necessários para que a gente possa trabalhar com as crianças aí que apresentam alguma deficiência, né, ou algum diagnóstico, né? Então, quando você traz o laudo como uma justificativa para não aprendizagem, isso acaba impedindo que o trabalho pedagógico aconteça, porque você fica preso ali naquele laudo e muitas vezes esperando que venha de fora, né, dos saberes clínicos, as orientações do que fazer e de como trabalhar. Então, esse é o primeiro ponto que eu coloquei, né? E eu acho que a gente pode depois conversar um pouquinho, né, mais dele. Eu só queria também marcar que para o Vygotsky tem até um texto, um estudo que ele vai discutir justamente essa questão do diagnóstico, e ele faz uma crítica. Lá no início do século XX, ele já fazia uma crítica a esse diagnóstico clínico, né? Porque ele vai dizer justamente isso. Esse diagnóstico clínico, ele é um diagnóstico que ele é retrospectivo, digamos assim. Ele é um diagnóstico que me diz coisas, assim, eu vejo que o aluno, que a pessoa já tem, né? Mas ele não me dá nada novo. O que eu posso fazer a partir daí? Então, o Vygotsky ele trabalha muito numa perspectiva da gente pensar um diagnóstico de uma forma mais prospectiva, né? E de pensar é, nas possibilidades do desenvolvimento que está por vir, não aquilo que já aconteceu, né? Mas aquele desenvolvimento que está por vir. E pensar sobre isso é pensar um pouco também, então, no conceito de deficiência que o Vygotsky trabalha e que eu acho interessante também aí para ajudar nas nossas reflexões. Então, dentro da própria história da educação especial, a história da pessoa com deficiência, a gente tem o chamado modelo médico, que foi assim o mais prevalente, né, e que hoje ainda é muito forte, né? O que é esse modelo médico? É olhar a deficiência a partir dos aspectos orgânicos, dos aspectos biológicos, ou seja, olhar para a deficiência a partir do que está lá nos manuais dos diagnósticos, né? Quando o médico vai fazer lá o laudo, que ele coloca qual que é o CID da doença que a pessoa tem, né? CID 10, CID 5. Então, isso faz com que é como se todas as pessoas, então, que tivessem aquele diagnóstico fossem da mesma forma, né? Então, a hora que você diagnostica lá, sei lá, uma pessoa com síndrome de Down. A síndrome de Down é o cromossomo a mais, o cromossomo 21, e as características são essas, essas e essas. Olhar dessa forma é como se você falasse assim, bom, todas as pessoas com síndrome de Down são exatamente iguais, porque todas têm geneticamente esse cromossomo a mais, né? E todas
né, as características, qualquer livro, qualquer manual médico que você pegar para ler sobre síndrome de Down vai falar das características, né? Um tônus baixo, uma prega plantar, uma nuca não sei que jeito, não sei o que, não sei o que. Então, as características sempre vão ser a mesma. Então, dessa forma, né, se você olha só para isso, você vai cair num determinismo e num conformismo. Ah, é assim e é isso que a gente tem. E dentro dessa perspectiva, as vias encontradas aí de superação são os atendimentos especializados, né? Então, precisa de terapias, e precisa de terapia psicológica, fisioterapia, fonoaudiologia, enfim, aquilo que for, quando possível, uma medicação, né? E então, no contexto da escola, parece, né, que se for olhar dessa forma, o professor perde sua autonomia. Então, é quando a gente escuta muitos, né, os professores, o que sempre se fala, a gente não teve formação para trabalhar com a deficiência. E acho que esse é um questionamento que a gente precisa, então, fazer. E então, o Vygotsky, dentro da concepção que ele tem de deficiência, ele vai trazer para a gente um outro olhar, né? Porque ele vai colocar que no nosso desenvolvimento humano, nós temos aquilo, né, o que é biológico, o que é hereditário, enfim, a forma, né, quando a gente nasce, a gente tem lá, geneticamente, né, enfim, características físicas que são passadas, parece com o pai, parece com a mãe, enfim, né, aquilo que é genético, que é hereditário, que é da via do biológico. E aquelas funções, né, que o Vygotsky chama de funções elementares, e que, por exemplo, sei lá, que não precisa de serem aprendidas. Então, o bebê, quando nasce, ele nasce com reflexos, né? Então, você pega lá um reflexo de sucção, um reflexo de Moro, reflexo que a criança já nasce com. Então, ele chama tudo isso de funções elementares. São, sei lá, capacidade de um barulho forte, o bebezinho, ele, né, se mexe, presta atenção, embora ele não saiba exatamente significar o som, mas se ele não tem um problema auditivo, ele vai conseguir perceber o som. Se você coloca uma luz no olho do bebê, ele vai, né? Ele pode não identificar o que ele está vendo ali ainda, mas ele consegue perceber o clarão ali. Então, o Vygotsky vai chamar isso de funções elementares. E ele vai dizer que, no decorrer do desenvolvimento, aquilo que nos torna, de fato, humanos, que a nossa capacidade de falar, de pensar, de memorizar, de ter atenção, né, de aprender novas coisas, o que ele vai dizer? Isso não diz respeito, a gente não nasce com essas capacidades, essas capacidades não são inatas e nem são hereditárias e nem são biológicas. Essas capacidades são desenvolvidas ao longo da nossa vida e são desenvolvidas a partir das relações e das interações sociais. E é por isso que o Vygotsky ele dá uma importância muito grande ao papel da educação e, sobretudo, ao papel da educação escolar, porque ele vai dizer, é nesse espaço e nesse lugar que é possível a gente ter essa possibilidade de desenvolvimento dessas funções, que ele vai chamar de funções psíquicas superiores. Então, ele diz
que as possibilidades de desenvolvimento de qualquer um, inclusive das crianças, das pessoas com deficiência, elas estão muito mais ligadas ao modo como o meio social vai compreender a deficiência. Então, se compreender como um impedimento, né, pela via lá do modelo médico, como não, a pessoa com deficiência não pode fazer isso, não aprende, não isso, não aquilo, então é isso que o meio social vai poder oferecer para ela. Ou se vai compreender como uma possibilidade. Então, né, olhar para aquela pessoa e entender que a base orgânica dela seria o que a gente chama de consequência primária da deficiência, ou seja, uma criança, como eu dei o exemplo, né, da síndrome de Down, que nasce com uma alteração cromossômica, isso é uma consequência primária, tá lá, isso não vai mudar, né? Uma criança com síndrome de Down vai ficar com, né? A pessoa vai crescer, vai virar adulta, né? E vai ficar com essa alteração. Isso é algo que está lá e não tem como fazer. Porém, o desenvolvimento psíquico superior, que diz respeito àquele desenvolvimento que vai acontecendo ao longo da vida e que depende muito mais, né, de como das possibilidades de aprendizagem dessa pessoa, isso é, é possível para qualquer pessoa, desde que sejam dadas as condições para isso, né? Então, ele vai trabalhar com essa ideia. O impedimento é aquilo que não há o que fazer. Então, a criança daí, quando a gente escuta, por exemplo, a criança só vai na escola para se socializar, porque ela não aprende, né? Ou para essa criança não dá para trabalhar o que a gente está trabalhando, com os demais alunos, então a gente tem que adaptar as atividades, e muitas vezes as adaptações de atividades são simplificações das tarefas, e muitas vezes essas tarefas acabam não tendo sentido nenhum, né, para a criança, são coisas muito mais repetitivas, sem sentidos mesmo, né? E menos abstratas. Porque o Vygotsky ele vai trabalhar com a ideia de que as possibilidades de desenvolvimento, que essa visão prospectiva, elas são muito mais da via do simbólico. Então, ele vai falar, né? São aquelas atividades que permitem as pessoas a trabalharem com a linguagem, trabalharem com os signos, os diferentes signos culturais, então a escrita, a leitura, a imaginação, né? Então ele vai dizer assim, é esse tipo de atividade que vai impulsionar as possibilidades de desenvolvimento, e não aquelas atividades muito concretas, que não exige um pensamento, que não exige você ter que exercer a sua função psíquica para poder realizar. E aí, de novo, então, é quando ele vai dizer que a educação escolar acaba tendo um papel fundamental nesse tipo de trabalho e de atividade. Então, para o Vygotsky, o conceito, não sei porque eu não estou conseguindo passar o slide, deixa eu ver que estou aprontando. Empacou. Foi? Deixa eu ver se eu consigo por aqui, porque não tem teclado. Ele travou. Fecha o slide e abre de novo. É o que eu estou tentando fazer. Agora. Agora fechou, né? Espera aí.
Deixa eu abrir de novo. Estão vendo? Tá, Então, né? só que ele não Então, está no modo compartilhar eu de vou mudar apresentação. e vou dar e pôr na apresentação. Vamos ver se está certo. Ah, essa aqui. Aqui. Pronto, é aqui. Vamos ver se agora vai. Então, né, então, dentro desse conceito de deficiência, o que o Vygotsky vai falar que é preciso, e aqui é uma fala dele mesmo, né, por isso que está aí com as palavras que ele usava lá no início do século XX ainda, né, ele vai dizer assim, que o defeito e o desenvolvimento insuficiente das funções superiores, quais são, então, essas funções superiores? A memória, a capacidade de elaborar novos conceitos, de aprender conceitos, a escrita, a capacidade de fazer cálculo, de raciocinar, de imaginar, né? Então, ele vai dizer isso, que o desenvolvimento insuficiente dessas funções superiores tem uma relação distinta à do defeito, né? Então, é diferente da do defeito que você tem no desenvolvimento insuficiente das funções elementares. Então, aquilo que eu estava dizendo para vocês. As funções elementares, quando tem um desenvolvimento insuficiente, é aonde, né, o meio social tem menos possibilidade de intervir naquilo, né? Como eu disse, uma alteração cromossômica sempre vai ter essa alteração cromossômica, não tem como intervir. Então, ele vai dizer que é preciso captar essa diferença, né? Então, o que é insuficiente, o que é funções psíquicas superiores nesse desenvolvimento e o que é um desenvolvimento insuficiente das funções elementares. E aí ele vai falar em favor do trabalho que pode ser feito no desenvolvimento insuficiente das funções superiores, porque para ele, e é isso que ele chama de a chave, né, de todo o problema da psicologia. Então, a gente precisa entender esse problema, né? Porque ele vai dizer, o desenvolvimento incompleto das funções elementares é a consequência direta de algum defeito. Então, né, eu tenho isso, eu tenho lá uma surdez, né, uma lesão na cóclea, e qual é a consequência direta da lesão na cóclea? A surdez. Então, né, escutar, não vou escutar. Então, eu tenho uma lesão ocular, eu não vou enxergar. Então, isso é a consequência direta. Agora, ele vai dizer que o desenvolvimento incompleto das funções superiores, então, criança que tem dificuldade de memória, dificuldade de atenção, dificuldade de aprendizagem, ele vai chamar que é um fenômeno secundário. Por que é secundário? Porque ele vai dizer que esse desenvolvimento incompleto, ele não é incompleto pela deficiência em si, mas se ele é incompleto porque no meio, as condições sociais oferecidas de aprendizagem para essa criança é que não estão sendo suficientes ou não se está conseguindo encontrar os caminhos possíveis aí de aprendizagem para essa criança. Então, ele vai dizer que diferenciar o que é primário, o que é secundário, é uma condição imprescindível, né? Não só para a gente entender a questão da deficiência do ponto de vista teórico, mas principalmente para as ações práticas, e aí ele vai se referir exatamente às ações no campo escolar.
Então, eu quis começar com esses dois pontos, que eu acho que são pontos aí que a gente pode voltar neles, né, para pensar aí agora no nosso contexto da educação inclusiva, né? Então, vamos refletir sobre a questão do diagnóstico e sobre a questão desse conceito aí de deficiência. Bom, em relação à educação inclusiva, não vou aqui ficar falando de todas as leis, que eu acho que todos aqui, né, já sabem que elas existem, né? Mas eu vou trazer aqui uma citação da minha colega Ana Maria Padilha, que também é uma estudiosa aí das questões da educação escolar e das crianças com deficiência, quando ela diz, né, o fato de existirem leis e resoluções que garantam a educação escolar universal, gratuita, laica para todos, inclusive para as crianças e jovens com deficiência, não vem garantindo o ensino de qualidade, ou seja, o aprendizado de conhecimentos acumulados historicamente pela humanidade. Então, o que a gente tem realmente percebido é que, com as políticas de educação inclusiva, as crianças com deficiência estão nas escolas, né? E cada vez mais, em maior número, a gente entende isso como uma conquista, porque a educação escolar, ela é direito de todos, né? Isso diz respeito aquilo que não só porque está na nossa Constituição, mas são direitos humanos, né? Então, é um direito de todos. E a gente sabe que, desse ponto de vista, as garantias legais, elas foram uma conquista. Mas também nós sabemos que dentro dessas conquistas, a gente enfrenta aí muitos desafios, porque nem sempre, né? Acho que um primeiro desafio nem sempre o que está lá como garantido na lei tem se revertido em garantia dentro da escola, né? Então, por exemplo, ainda é muito comum escolas, salas de aula com um número grande de alunos, é, escolas que não têm professor especialistas, que não têm profissionais de apoio, que não têm acessibilidade, não só acessibilidade física, né, uma rampa de acesso, por exemplo, mas materiais acessíveis, então, enfim, a gente sabe que, né, entre o que está na lei e a realidade das escolas, as condições concretas, existem aí ainda, né, uma batalha grande aí que a gente tem que buscar. Mas a gente também entende que, como caminhos aí possíveis para essa educação, o investimento na formação do professor, né, tanto na formação inicial como na formação continuada, mas que não seja uma formação aligeirada, né, uma formação superficial, mas que seja, de fato, né, uma formação sólida, e na perspectiva de entender que o desenvolvimento profissional, ele não termina nunca, né? Nós, como sujeitos humanos, vocês estão me ouvindo? Sim, estamos sim, Ana Paula, tá Tá. tudo certo. Deu a impressão que tinha apagado tudo aqui para mim, desculpa. Não, tá tudo certo. Então tá. Bom, nós, como sujeitos humanos, a nossa aprendizagem, nós sempre temos possibilidade de aprender e de saber mais coisas, né? Então, acho que pensar um pouco nessa formação. Quando a gente fala na formação teórica, não é que não estou falando aqui numa formação que seja desvinculada da prática, né? Mas uma formação que nos possibilite acesso também, como professores, aos conhecimentos de fatos, né,
acumulados historicamente, que a gente consiga ter realmente acesso a toda essa formação. Então, pensar sempre na formação do professor, eu acho que é um caminho para pensar nessa educação escolar possível para todos. Lógico que aqui eu estou fazendo um recorte que a gente não pode nunca pensar a formação de professor separado das condições do trabalho do professor, separado das questões das políticas educacionais e de como elas são gestadas, né, e com quais intenções, enfim, né? Mas tem que fazer um recorte para trazer aqui algumas contribuições. E também, então, pensar sempre, né, essa compreensão de que os alunos com deficiência, eles têm o direito de acesso aos conhecimentos, e que eles consigam aprender o que cabe à escola ensinar. E aí vem a pergunta, bom, mas qual é o conhecimento, né, e como ter acesso a eles? Então, é lógico, a gente... eu tenho um aluno que está lá no quinto ano, que ainda não está alfabetizado, e eu já estou lá trabalhando com as crianças lá do quinto ano, pensamento algébrico, fração, gêneros textuais, e aí eu tenho, né, aquele que não está alfabetizado. Então, como que eu faço? Como que ele vai aprender isso se ele não aprendeu lá atrás, né, o básico? Então, são essas questões que eu acho que que nos desafia, né, no cotidiano, no dia a dia aí do trabalho. Pensar sobre isso, a gente precisa pensar então, né, e vou trazer novamente aqui mais uma citação do Vygotsky para nos ajudar a pensar sobre isso, né? Então, o Vygotsky ele vai dizer assim, porque a criança com atraso mental depende tanto em sua experiência das impressões concretas visuais e desenvolve tão pouco por sua própria conta o pensamento abstrato. Ou seja, então, o que ele está dizendo? Por sua conta, se deixar por conta da criança, né, e aqui especificamente ele está falando da criança com deficiência intelectual, se deixar por conta dela, ela sozinha não vai desenvolver o pensamento abstrato. Por isso, o papel da escola, e aí é que ele vai dizer, a escola deve libertá-la do excesso do método visual direto, porque a criança, quando a gente escuta assim, a criança com deficiência mental, ela é muito concreta, né? É verdade, ela é muito concreta, mas ela ser muito concreta diz respeito à consequência primária da deficiência, tá? Então, é isso que eu quero discutir com você. Então, a criança, ela, né, não aprende nada que não seja ali concreto. Sim, isso diz respeito, é uma das consequências primárias de uma deficiência mental. Então, é aí que a escola entra, né, na perspectiva do Vygotsky, para poder libertá-la desse método visual direto, né, disso que é concreto, para buscar o desenvolvimento do pensamento abstrato e educar esses processos. Então, dito de outra forma, o Vygotsky diz, a escola não só deve adaptar-se às insuficiências dessa criança, mas ele deve, se não, também lutar contra as insuficiências e superá-las. Então, nessa perspectiva, né, e trazendo para os dias atuais, quando a gente escuta falar muito em adaptação de currículo, que as ideias de Vygotsky caminham na contramão dessa ideia, muitas vezes que circula de adaptação curricular, que acaba muitas vezes sendo uma redução do conteúdo, né, e muitas vezes também numa perspectiva de ficar
dentro daquilo que a criança já sabe, já faz, e não daquilo que ela ainda não sabe, mas poderia vir a saber se tivesse possibilidades de ter acesso e aprender coisas para além daquilo que ela já conhece, né? Então, uma reflexão que a gente traz é assim, bom, adaptação. Quem aprende por adaptação, por treinamento, adaptação, é animal, né? Nós, sujeitos humanos, nós temos capacidades muito além das capacidades adaptativas, né? Quem se adapta ao meio é um gatinho, um cachorrinho, né? As nossas capacidades psíquicas vão muito além disso. Então, a gente tem que pensar em atividades que contribuam com o desenvolvimento dessas capacidades psíquicas, né? Então, pensando nisso, a organização de um trabalho pedagógico deveria, né, então, buscar sistematicamente e intencionalmente as atividades que promovam o desenvolvimento das funções psíquicas superiores, que para Vygotsky são culturais, ou seja, não são da ordem do biológico. Então, quando a gente diz assim, a criança tem um problema de memória, isso não diz respeito à insuficiência primária da deficiência, mas à secundária, porque a memória é uma capacidade que nenhum de nós aqui nascemos com ela, né? Então, nós geneticamente, nós nascemos, né, biologicamente, mas nós não nascemos com a capacidade de memória. Por exemplo, essa capacidade nós fomos desenvolvendo a partir das diferentes práticas sociais. Então, hoje, como que a gente usa a nossa memória? A gente não guarda tudo na cabeça, né? Nós temos vários recursos criados, né, pela cultura humana que nos ajuda nessa capacidade. Então, por exemplo, anotar uma coisa numa agenda, né, é um recurso desse. E aí, então, né, a ideia, já passando aí para o terceiro, finalizando, né, o Vygotsky ele vai defender a ideia que a fonte do desenvolvimento, ele usa essa expressão, né, a fonte do desenvolvimento humano está no coletivo e não naquilo que é individual. E aí, mais uma vez, a gente pode pensar o quanto que a escola é um lugar propício para esse desenvolvimento, justamente por ser um lugar que pode promover atividades partilhadas, coletivas, trocas, interação, né? Então, pensando sobre isso. E aí, ele vai trazer o papel da instrução, ou seja, o papel do ensino. E aí ele vai dizer que o ensino exerce um papel super importante, né, fundamental e determinante no desenvolvimento, porque ele vai dizer que é o ensino intencional, planejado, né, que vai puxar, né, ele usa essa expressão, que vai puxar o desenvolvimento, né. Então ele diz assim, que no desenvolvimento da criança, as funções psíquicas superiores, né, elas se desenvolvem em atividades coletivas e sociais. E só depois que elas se desenvolvem desta forma, é que a criança e a pessoa, né, vai poder internalizar essa função, mas a aprendizagem dela se dá nesse contexto coletivo. E aí, por isso que ele vai, né, trazer para a gente a ideia da função social da escola. Então, a escola tem uma função social importante, que não é a socialização, né? Então, a criança não vai na escola para se socializar,
A criança não vai na escola só para aprender regras de bom comportamento, a criança vai na escola porque a escola é o lugar, na nossa cultura, né, institucionalizado, onde a criança vai passar do conhecimento cotidiano, que é aquilo que ela aprende no convívio da casa, familiar, para o conhecimento científico. E isso só é possível, e aí a gente volta à questão do diagnóstico, né? Ao conhecer os alunos e as suas necessidades. Então, quando a gente tem uma criança, um aluno com deficiência, muitas vezes a gente, para trabalhar com esse aluno, a gente vai perguntar para a fonoaudióloga como é que tem que fazer, para o psicólogo como é que tem que fazer, para a psicopedagoga como é que tem que se trabalhar, às vezes até para a mãe, para a família, mas a gente às vezes esquece, até muitas vezes, de perguntar para esse aluno ou perceber a partir de como esse aluno é, o que ele gosta, o que ele faz, como ele faz, com quem ele faz, né? Como a gente poderia ajudá-lo, né, e trabalhar com ele. Então, conhecer os alunos e suas necessidades é um ponto fundamental, isso é papel da escola. E nessa perspectiva, o trabalho pedagógico, ele viria na perspectiva de dar condições, né, dentro da sala de aula para que todos possam participar. E aí, a gente, lógico, nós temos, né, que pensar no currículo vigente, né? Então, e como que eu posso organizar essa sala? É possível, né? Os trabalhos em grupo, as atividades coletivas, né? Então, modos de fazer que você que poderia envolver todos os alunos dentro, cada um participando, né, com as suas possibilidades e de participação. E aí, na perspectiva de priorizar, promover e sempre acompanhar o desenvolvimento dessas funções psíquicas, que seriam atividades que envolvem a linguagem, o cálculo, a imaginação, a atenção, a memória, a percepção, a imitação, leitura e escrita, né? Então, são atividades que muitas vezes, e essas atividades, elas acontecem na escola, mas muitas vezes os alunos que têm uma deficiência acabam sendo privados destas atividades, em função de terem que realizar algumas tarefas, né? Eu me lembro, por exemplo, uma vez, ainda quando eu trabalhava lá em Piracicaba, e eu estava acompanhando uma criança da educação infantil, e aí a professora estava ensinando, era criança de 5 anos, ela estava ensinando os numerais. Então, e tinha lá né, várias atividades envolvendo a questão dos números e tudo, musiquinhas que as crianças cantavam e faziam coisas, tal. E aí eu chego na escola, a menina está lá, a professora tinha preparado uma adaptação da atividade para ela. Então, uma folha de sulfite, a professora escreveu o número 4, e aí a menina, junto com a estagiária, estava amassando bolinhas de papel crepom para colar em cima do número 4. E aí, assim, porque ela precisa amassar para trabalhar a coordenação e, enfim. Mas, né, as crianças estavam fazendo atividades tão legais e ela estava lá separada das demais fazendo isso. Então, assim, o quanto que isso era, que sentido que tinha, né? E, então, assim, essas atividades, elas existem na escola, só precisamos encontrar os jeitos de trazer as crianças com deficiência para elas também, né?
E um ponto, né, que eu acho que é uma luta grande ainda de trabalho, é trabalhar em conjunto, né, com os outros professores, né, porque a gente não trabalha sozinho, né, professor não consegue, a gente não trabalha sozinho, a gente precisa também criar a possibilidade de pensar coletivamente o trabalho da escola e da sala de aula. E aí, para finalizar, eu trouxe aqui também mais uma citação da Ana Padilha, que foi um texto que eu deixei de sugestão de leitura para vocês, então eu peguei aqui esse trechinho do texto, onde ela fala, né, que é nas condições concretas das interações entre professores, alunos e conhecimento que o desenvolvimento cultural se processa incessantemente. A inserção cultural dos deficientes e ou pessoas com alterações no desenvolvimento exige uma programação escolar, que coloque em primeiro plano as funções superiores, linguagem, cálculo, imaginação, consciência, leitura, escrita, percepção, atenção, memória, comparação, gesto, artes, tecnologias, afetividade, tomadas de decisão, levantamento de hipóteses, planejamento, avaliação das próprias ações e das ações dos outros. Então, tudo que é propriamente humano e, portanto, cultural. Então, quando os professores, né, perguntam, né, como que trabalha com autista, como que trabalha com uma deficiência intelectual, como que trabalha com uma paralisia cerebral. Acho que, então, é sempre essa a ideia. Se trabalha com tudo aquilo que é do humano, né, com as atividades que são especificamente humanas e que fazem parte da nossa cultura. E aí, então, é essa ideia, né, dentro da teoria histórico-cultural, o que nos mobiliza aí nisso, então, é a ideia da natureza social, do desenvolvimento humano. Então, o desenvolvimento humano não tem uma natureza biológica, mas ela é social. A ideia da mediação semiótica, né, que é buscar os instrumentos e os signos para fazer. Então, o professor como mediador, o que é essa mediação? A mediação pedagógica nada mais é que uma mediação semiótica. O professor se vale de vários recursos e instrumentos para poder ensinar, né? E aí, dentro dessas formas coletivas e colaborativas, que é possível encontrar a fonte de desenvolvimento, né, de todas as crianças. Enfim, são algumas ideias, né, que eu jogo. Eu acho que a gente tem que discutir essas ideias sempre pensando, obviamente, né, na complexidade do trabalho, nas condições concretas das escolas e das realizações, né, dos trabalhos, mas pensar um pouco aí sobre isso. Então, acho que era isso. Acho que eu falei a mais do que eu devia, mas, enfim, deixo aberto aí a discussão. Foi ótimo, Ana Paula, mas ainda a gente tem um tempinho até para algumas perguntas. Não sei se eu fiquei pensando em tanta coisa, mas eu vou esperar ver se alguém pergunta, coloca alguma coisa, senão eu vou me colocar aqui. Tanto os estudantes quanto as professoras, talvez até depoimentos das vivências que elas têm lá, né? Porque a gente é, é, a gente vem acompanhando e a gente escuta assim o que as professoras vivem, o que os nossos estudantes vivem nas escolas, né? São muitas situações, e aí eu acho que é importante trazer alguma coisa. Não sei também, Juliana, Maria Helena, Cláudia, se querem também falar alguma coisa. Está aberto aí para vocês. Posso, Hermê? Vai, Cláudia, por favor. Bom, Ana, a Ana Paulo, todos os professores sabem, né, que eu também trabalho na educação básica, né, aqui na rede Itatiba.
E eu acho que a Ana Paula fez alguns apontamentos muito pertinentes, né? Que é principalmente a gente sabe de todos os desafios dessa questão da inclusão, e eu vivencio isso diariamente, né? Porque na educação básica que eu trabalho também de sexto ao nono, e eu fiquei refletindo assim, né, Ana, sobre a questão do papel do estagiário, né? Ou do auxiliar de classe, ou do monitor, independentemente do nome que a gente dê para isso, você alertou para uma questão seguinte, né? Que parece que às vezes o papel do estagiário, de certa forma, distancia o professor desse aluno. Não sei se foi essa percepção que eu tive, mas ao mesmo tempo, né, eu como professora fico super feliz quando tenho auxiliar, quando tenho estagiário, porque assim é como se fosse a nossa salvação ali, justamente pelas condições que você apontou, que é assim, como lidar. Então, eu tenho os outros 30, então eu queria entender assim, o papel do professor mesmo, entre o estagiário, entre esse aluno, entre esse auxiliar. Se você puder comentar um pouquinho sobre isso, porque realmente a gente tem os outros 30 para lidar, mas quando tem um auxiliar de classe, a gente fica super, hiper, mega feliz, porque eles vão realmente nos ajudar, mas é muito comum realmente a gente se distanciar e meio que deixar o auxiliar ali tomar as rédeas, né, tomar a frente da situação, porque senão a gente acaba não dando conta, dadas as condições de trabalho com os demais alunos, né? Se você puder comentar um pouquinho sobre essa linha, que para mim é muito tênue, assim. Legal, Cláudio. Eu acho que esse aí é um ponto super importante, né, da gente discutir. Enfim, acho que a contratação de estagiários, né, muitas vezes as redes têm né, usado esses recursos, né, de, de trazer estagiários para salas que têm, né, alunos com deficiência. Então, primeiro aquilo que eu disse, né, dentro do aspecto da legislação legal, esse profissional de apoio, ele não teria a função pedagógica, né? Ele teria outra função. E o que a gente vê na prática, de fato, não é isso, né? Eu, né, tenho acompanhado, inclusive, os nossos alunos, né, da pedagogia, que muitas vezes lá desde o primeiro ano do curso, né, começam a fazer os estágios e assumem muitas vezes, né, ficam com a responsabilidade mesmo até de preparar atividades, né. Então, voltando, né, eu acho que a gente precisava pensar em como que esse estagiário, eu entendo que quando você tem, como você disse, né, já começou aí, 30 alunos, uma sala de aula que você tem crianças com deficiência, não poderia ter 30 alunos, né? Então, a gente já começa enfrentando quais são os obstáculos, mas muitas vezes tem esses 30 alunos. E como conciliar isso? Então, pensar como a gente poderia trazer esse estagiário, tirando a ideia de que o estagiário é do aluno com deficiência, mas que ele venha a ser um estagiário da sala, né? E que ele possa, dentro dessa perspectiva, auxiliar o professor e não o aluno com deficiência. Então, o que a gente muitas vezes tem visto, Cláudia, é que, assim, ficou algo que parece assim, o estagiário chegou e ele é do aluno com deficiência. Então, acho que tirar um pouco essa ideia que está meio parece que se estabeleceu isso, né? E aí, muitas vezes, a busca do laudo, né? Precisa ter laudo, porque se eu tenho laudo, eu tenho estagiário. Inclusive, hoje, conversando numa reunião que eu estava de manhã, discutindo com um grupo de pesquisadores de vários lugares do país que discutem, que trabalham com as questões da deficiência, da inclusão e tudo, a professora Mônica Cassar, que é uma estudiosa das políticas de educação, ela disse ainda uma coisa super importante, que ela disse assim, muitos não sabem,
mas na nossa política de educação especial, na política a nível federal, né, e que os estados e os municípios têm que aderir, ter o profissional de apoio em sala, não precisa da criança ter o laudo. Se você tem uma criança que está apresentando dificuldades ali de aprendizagem, de questões que você pode até suspeitar de alguma deficiência, não precisa esperar o laudo para você ter o direito desse profissional. Mas, o que acontece? Economicamente, se você, assim, né, começar a contratar, isso não é viável economicamente. Então, as redes de ensino, as prefeituras, elas colocam como uma condição o laudo. E aí, o laudo, né, que muitas vezes é feito apressadamente, porque quem faz o laudo é um psiquiatra, muitas vezes, que ele fica 15 minutos com a criança. Então, ele vai olhar a tipologia, né? Ah, está apresentando isso, é autista, está apresentando isso, é transtorno de conduta, tá, né? Então, ele vai classificar lá, mas isso não vai dizer nada de quem é a criança e de como ela faz e do que ela pode fazer e tal. Então, assim, acho que essa questão do estagiário precisaria realmente pensar nisso, né? Em trazer, sim, o estagiário, trazer, sim, esse auxiliar de sala, mas criar estratégias dentro da sala, sei lá, os trabalhos em grupo, que o estagiário também possa rodar nos grupos, que não precise ficar necessariamente com o aluno, lógico. Às vezes tem um determinado momento que precisa, né? Ah, precisa de um apoio para levá-lo ao banheiro, né? Ou para ajudar na alimentação. Então, precisa ali de um apoio mais específico, mas não na perspectiva de que a gente tem muitas vezes visto que fica lá o estagiário no cantinho da sala, com o aluno com deficiência, e os demais alunos, né, fazendo uma estagiária, uma aluna da pedagogia o ano passado, que estava no 7º semestre, me trouxe a seguinte questão. Que ela estava acompanhando de estagiária de uma aluna com síndrome de Down numa sala de 2º ano, e que a aluna era muito violenta, e estava cuspindo nela, e queria bater nela, e que não aceitava nada que ela propunha, ela estava desesperada, não sabia mais o que fazer. Aí eu perguntei como é que era a condição, então ela me disse isso, eu fico com a aluna, e a professora está trabalhando a alfabetização com os demais alunos. E aí eu falei assim, como será que essa menina se sente? Ela vai numa escola e a professora, gente, né? Porque para uma criança o professor é aquela imagem, é tudo, né? E a professora não fica com ela, né? Ela não tem a atenção da professora, ela não tem. Então, assim, é para ficar brava mesmo, é para cuspir mesmo, né? E aí a gente começou a conversar e eu fui conversando dessas questões com o aluno, fui falando, tenta discutir isso com a sua professora, né? Propõe outros modos. E ela fez, e ela conseguiu conversar com a professora e propor, né? Esse revezamento, a aluna, né, a professora também ficar com a aluna enquanto a estagiária ficava com o restante da sala. E ela disse que melhorou 100% o comportamento da aluna, né? Então, para a gente pensar, mas enfim. Ana Paula, eu preciso, né, assim, eu acho que é uma situação tão difícil hoje o que os professores vivem nas escolas com as crianças né, as crianças com deficiência, é uma crueldade tão grande, no final das contas, o que se faz com os estagiários, com os professores e com as crianças com deficiência. Todo mundo ali está sendo vítima de uma situação, né, em que a gente tem falta de estrutura. Na verdade, é isso. Quando você fala assim, a gente tem, e sabe, Maria Helena também é professora na rede, né, que tem professores que têm 5, 6 crianças com deficiência e mais 30.
né? Então, assim, dentro de uma sala, com laudo ou sem laudo, mas são condições muito difíceis de um professor administrar essa sala de aula. A gente sabe também, eu tenho te acompanhado, assistido várias experiências, até de orientando seus, que trazem experiências como essa que você acabou de contar, em que os professores conseguem reverter uma situação lá que eles estão vivendo. O meu estagiário não é, né, eu não lembro do nome, mas eu lembro, claro, assim, várias experiências, mas daquele menino do seu orientando, que agora já terminou, que traz uns relatos maravilhosos de como que ele conseguiu, como professor, virar isso, né? Então, e aí, o que a gente vê nessas viradas, né, virada de chave, é totalmente por conta do professor. É o professor que sozinho ali acha uma estratégia nova, um jeito de fazer e de incluir esse estudante de fato, né? Então, a gente tem até na minha sala esse semestre, a gente discutia bastante, na minha turma, né? E a gente usou uma metáfora verdadeira, que era a criança em fevereiro pintando uma árvore de Natal, enquanto as outras crianças estavam fazendo atividade, né? Então, em fevereiro, a criança pintando a árvore de Natal, e aí as outras crianças, isso na minha sala, na minha turma, e aí a gente usava essa metáfora para dizer qual a realidade que se vive hoje dentro das escolas com essas crianças com deficiência, né? É muito difícil, é muito difícil. E aqui a gente tem várias professoras, né, que teriam diferentes relatos para contar. Mas o que eu queria dizer, e para a gente não ficar com essa sensação de, meu Deus, e agora? Assim, o quanto que o professor ele vira essa chave sozinho, né? Eu acho que isso é um ponto importantíssimo e que deve ser destacado. Sim, eu acho que é isso mesmo, sozinho, e muitas vezes fica, né, sob a responsabilidade do professor. E aí, por isso que eu penso, os coletivos, eles são muito importantes, e a gente precisa criar esses espaços, né, de pensar juntos sobre as questões, acho que esse é um ponto. Entendo também que a gestão da escola tem um papel fundamental e que muitas vezes não é sempre que assumem, né, esse papel, né, de buscar os recursos mesmo, né? Então, por exemplo, a gente sabe que tem recursos, inclusive financeiros, que a gestora, né, os gestores precisam ir atrás, batalhar de uma acessibilidade. Então, coisas desse tipo. Uma organização mesmo da escola, né? Sabendo, olha, se nessa turma eu tenho esses alunos com deficiência, essa turma não pode ter mais do que tantos alunos, né? Então, assim, tem uma questão aí de organização da escola e tudo, que eu acho que a gente precisa tá buscando, né? Por exemplo, com os alunos da graduação, quando eu dou essa disciplina e tudo, eu sempre falo isso, né? Os professores, vocês têm que saber que existem garantias, existem leis, existem recursos, e que vocês precisam saber que existem para também, né, pedir, né, empoderar o professor, digamos assim, nesse sentido. Então, Hermê, eu não sei se eu tenho, assim, uma resposta, né, para isso, mas eu penso que, entendo, a gente não pode achar, deixa que o professor vai resolver, né? Não, acho que teria, né, a gente sabe que as questões, elas são muito mais complexas ali. Mas, se a gente pensar, bom, o que eu consigo fazer aqui, né, nesse contexto micro, eu acho que é buscar
em situações como essa que a gente está vivendo aqui agora, né? Refletir juntos, pensar e conversar sobre o assunto e contar as experiências, e a partir daí, vamos pensar, porque é aquilo que eu disse, a gente não vai colocar. Então, assim, como que eu trabalho, então, com o meu aluno com autismo? Não sei, não tenho a menor ideia, porque eu não conheço o seu aluno com autismo, né? Então, não dá para dizer, porque o seu aluno com autismo é diferente do aluno com autismo do outro, que é diferente do aluno com autismo do outro, que é diferente, porque cada aluno com autismo é diferente um do outro, porque são pessoas diferentes. Então, é aí que está, eu acho, né? A gente cada vez mais olhar e buscar entender essas singularidades, e aí, né, e a partir disso, ir buscando esses caminhos. E isso não tem uma receita. Então, penso que um trabalho, né, mais coletivo, de parceria, de troca, pode ser ali um caminho para isso. E a resistência, que a gente sabe que os professores sempre têm que ter, né, para enfrentar as mudanças, as políticas, os que muda de cima para baixo, que vem de uma hora para outra, as condições de trabalho, que não são, né, que são muitas, as demandas, né, que se tem, as avaliações, né, tudo que vai ali fazendo parte do dia a dia do professor. E aí é lógico, né, eu já escutei isso de professor, e eu não, quem sou eu para dizer que ele está errado ou não, né? Mas ele diz assim, eu tenho que prestar contas no final, né? Minha turma tem que ter uma boa avaliação. Então, aquele que não está aprendendo, vou deixar mesmo, eu vou trabalhar com aqueles que estão me dando condições para isso. Então, nesse momento que a gente discute, talvez criar em algumas atividades, em algumas, né, momentos mais coletivos de trabalho na sala de aula, possa ser um caminho. É uma mudança, né? E aí a nossa escola também teria que mudar junto, essa que é a grande verdade. Acho que já caminhando para o final, é uma pergunta bem pontual da Olívia, se tem uma quantidade mínima de alunos por lei para a sala de alunos com inclusão. Não tem isso, né? Olha, eu não sei direito, mas eu e tem redes que dizem que são no máximo, que eles colocam como limite, no máximo, quando tem aluno com deficiência, no máximo 20 alunos na sala. E com deficiência. Incluindo o com deficiência. Entendi. Mas a gente sabe que é de rir, né? Como a Lu colocou aqui, kkkk. É isso mesmo, né? Não, infelizmente, não é isso, né? Não é isso. Tem uma pergunta também da Olívia, mas acho que essa você respondeu anteriormente, né? Assim, o que faz quando com o professor e o estagiário? Acho que é o diálogo, é a conversa. Eu acho que esses espaços de discussão que vão revertendo tudo isso e ajudando ao outro, né? Eu acho que sem conversa, sem discussão, não vamos sair disso. Eu acho que a gente precisa falar muito sobre esse assunto. E essas condições, né, que são as mais difíceis, que vocês, né, a Dejane colocou, acho que eu vi também aqui da questão da agressividade, da violência, né, que são difíceis, né, como lidar com isso. Primeiro, assim, tentar entender que a agressividade muito, né, criança com autismo, né, que morde e tal. Isso não faz parte da característica do autista, sabe? Se você, assim, isso não é algo, né, porque tem autismo é violento, porque tem autismo é tal. Mas também, como já se coloca, né, isso como uma característica do autismo, então muitas vezes já se
espera, né, essa atitude, espera que eles vão ser violentos, espera esse, né, e eles acabam sendo mesmo, e eles acabam, muitas vezes, eles vão se tornando agressivos, violentos, como eu falei dessa menina com síndrome de Down, por conta, às vezes, da forma como as crianças começam a olhar, né? Ou mesmo, e às vezes nem é no contexto da escola, às vezes é no próprio contexto da família, né? Hora que se tem o diagnóstico, então a gente sabe que, infelizmente, muitas vezes os médicos dão esse diagnóstico assim, entendeu? E aí colocam para os próprios pais, olha, tem que fazer isso, porque ele pode ter esse comportamento, pode ter esse... Então, isso só já faz muitas vezes os pais olharem para o filho, né, como esse filho que vai agredir, que vai... E isso vai como uma bola de neve, né? Vai, então... E aí são casos muito difíceis e que chegam lá na escola. Então, a ideia de se tentar entender, né, da onde é que isso, quando que surge, né? Então, por exemplo, ele teve um comportamento violento, surgiu esse comportamento em que contexto? O que estava acontecendo naquele momento? Ou o que aconteceu, né? O que estava sendo dito? O que estavam se fazendo que fez com que esse comportamento aparecesse? Talvez a gente comece a achar algumas pistas ali, né, para entender da onde é que veio aquilo, sempre entendendo, não veio do nada, não veio do nada, né? Alguma coisa aconteceu ali, enfim. Bom, para encerrar, não sei se alguém quer fazer mais algum comentário, alguma das meninas, alguma professora. Valéria falando, a situação inversa Eu também quero fazer um acontece. comentário com a professora Ana Paula. Vai lá, Márcio. Ana Paula, professora, eu sou estudante de pedagogia no primeiro estágio da USP, sou mediador de um aluno com TA. Eu passo exatamente o que você disse, tá? A professora ignora completamente o aluno, mas eu acho que eles têm que ser qualificados. Os professores não são qualificados, elas não sabem como tratar como um aluno como inclusão. E o que eu percebo também é que as professoras não gostam de ter alunos em inclusão na classe de aula, e a escola está só pensando na parte econômica também, porque eu não tenho uma sala de recursos, eu não sou orientada, não sei como alfabetizar, ninguém me informa nada disso. Então me puseram lá como uma babá do Bernardo, que eu acho um absurdo. Tanto que eu marquei uma reunião com o psicossocial da escola essa semana, eu vou correr o risco de perder a minha vaga, mas não importa, eu vou falar tudo o que eu acho. Tá certo, e eu acho que tá certo, tem que Márcio, a falar escola, mesmo. só uma coisa, a escola particular? É particular, né? É particular. Então, né, isso que você disse, né, Márcio, primeiro, eu acho que assim, isso, dos professores não gostam de ter alunos, eu acho que é o não gosto justamente porque as condições, muitas vezes, que são colocadas para ter esses alunos não favorecem, né, então, é isso que a gente está falando, às vezes não tem o apoio, as salas são lotadas e tudo mais, as exigências são de todas as ordens, né? E também eu acho porque tem, né? E aí eu acho que esse é um ponto que é possível a gente pensar, a ideia de que para eu trabalhar com um aluno com uma determinada deficiência, eu preciso ser um especialista naquela deficiência. E aí, o que eu estou trazendo aqui, a minha defesa, pelo menos, é que não precisa, né? Dentro do contexto da inclusão escolar, você não precisa ser especialista numa deficiência para poder trabalhar as questões pedagógicas, né? Então, aquilo que eu falei no começo, saberes pedagógicos. Agora, é isso, o seu papel, ele não seria exclusivamente de ficar, de fato, com esse aluno, seria um papel
de trazer esse aluno para a sala, de envolvê-lo nas atividades realizadas, né, de você apoiar ali, como eu disse, às vezes tem necessidades muito específicas que precisa de um apoio específico, mas em outros momentos, não. E sim, né, o que né, a gente tem, por exemplo, o atendimento educacional especializado, as salas de recursos, né, os professores especialistas em educação especial, porque são diferentes atores, né, gente? O estagiário, o monitor, o mediador é um deles. Fora isso, o que a maioria das redes não tem se preocupado é com os professores especialistas, que, né, deveriam ter, as escolas deveriam ter os professores especialistas também, para trabalhar numa perspectiva que a gente chama de co-ensino, ou ensino colaborativo, a parceria entre o professor da sala regular e o professor especializado, para, sim, pensar juntos caminhos, as possibilidades, até em atividades, né? Coisas. Então, assim, gente, nós temos muitos e muitos desafios, tá? Agora, nós não podemos tirar o direito que essas crianças, esses jovens, têm de aprender. Nós não podemos, né? Porque isso seria um retrocesso muito grande em todas as conquistas aí realizadas. Então, acho que o caminho de pensar juntos, né? Assim, eu acho que é o que a gente tem que buscar, né? Criar esses espaços e buscar as formações, né? Buscar as parcerias e encontrar aí esses caminhos, né? E muitas vezes até os embates com as nossas gestão, né? E, enfim, né? Levar os argumentos, acho que também é necessário muitas vezes. Vamos encerrando, gente. Alguém, só para terminar, alguém quer falar alguma coisa? Saberes pedagógicos, submissos ou saberes clínicos? É isso aí, tem que inverter a ordem aí. Então, acho que a gente encerra. Eu só acho que esses dois saberes são importantes. Só que na escola, né, a gente não vai lá no consultório do médico, né, querer que os nossos saberes sejam, né, impostos. Então, a gente também tem que dizer, aqui, né, quem sabe somos nós, e a gente buscar. Então, acho que é essa perspectiva, né, cada um com seus saberes. Licença, Pro, boa noite. Só queria perguntar da lista de presença, que eu não vi até agora. Tá no chat, já coloquei aqui faz tempo. Tá no chat? Então tá bom, desculpa. Gente, eu não sei assim se eu ajudei, mas eu estou disponível para voltar outras vezes, conversar mais, pensar junto, chorar junto. Acho que é um tema muito difícil, né, Ana Paula? Eu acho que porque é o que a gente acabou de falar, as condições de trabalho sempre são muito difíceis, então acho que é um tema que a gente realmente, acho que a gente precisa falar sobre isso o tempo todo, porque até como fala, fazendo denúncias, né? Assim, denúncia como se fosse isso, porque se a gente não coloca isso em debate, essa situação nunca vai mudar, né? Eu acho que a gente tem que pôr isso em discussão mesmo, tem que tocar na ferida, dói demais, a gente sabe. Em nenhum momento aqui a gente está, né, dizendo aos professores que são culpados porque não são. Eu acho que são aquilo que eu falei, é vítima todo mundo ali nessa situação. A gente só precisa colocar isso tudo em discussão para que a gente consiga dar alguns passos, né? Porque mudar a situação ainda demora, a gente conseguir dar alguns passos, né?
Eu também Isso acho mesmo. que já avançou muito, mas ainda precisa muito mais. Eu concordo. Muito bom. Então, agradecer a participação de todos, né, e a gente fica à disposição para o que precisar. Eu vou parar a gravação e quem quiser, né, a gente pode marcar outros encontros e trazer outros